pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-lhe e lhe disse, vamos lá juntos? Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo grande. Agora escute. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites, até Horebe, o monte do Senhor. O monte do Senhor. Deixa a Bíblia aberta e vamos orar. Senhor, aplica a tua palavra em nosso coração. Fala conosco, ó Deus, por amor do teu nome. Continues falando em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos e irmãs amadas, eu tenho certeza de que esse mês de missões, a gente está caminhando para o fim do mês, quase terminando o mês, está quase a hora de você receber o pagamento do mês, de trazer o dízimo todo, aquela coisa toda que você já sabe, oferta, né? Mas você já deve ter sido ricamente ministrado ou ministrado no tocante de missões. Quem foi muito ministrado, levanta a mão, nesse mês. Não? Você já deve ter ouvido que no dia 12 de agosto de 1859, o nosso missionário pioneiro veio para o Brasil. Quem já ouviu essa história? Já ouviu? E ele foi chamado pelo Espírito de Deus, Ashbel Green Simon, num período em que os Estados Unidos da América estavam vivendo um grande avivamento. Deus estava avivando os Estados Unidos da América. Então aquele homem de Deus estava ouvindo um sermão do Dr. Rod, um teólogo, que tem uma teologia sistemática muito interessante a gente conhecer. E quando ele ouviu a pregação na capela do seminário em Princeton, do Dr. Rod, o Espírito de Deus tocou no coração de Simon. E ele disse, eu vou ser missionário. Quando ele falou isso para os amigos, parecia que ele estava contando uma má notícia. Os amigos disseram assim, Simon, você tem condição de assumir qualquer grande igreja aqui da nossa cidade? Seu pai é um presbítero, deputado federal por 2 legislaturas, um homem influente. Você foi um dos melhores dos alunos, por que você não fica por aqui mesmo? E Simon, olhando no mapa, encantou-se com o Brasil. E ele disse uma frase que nunca mais saiu do meu coração, desde o tempo do seminário, que é a seguinte frase: o lugar mais perigoso dessa vida torna-se o lugar mais seguro se ele for o centro da vontade de Deus para a gente. E ele chegou no Brasil e plantou no coração do solo brasileiro a primeira igreja presbiteriana. Henrique frequentou muitos anos, está aqui filmando, parece que está passando ao vivo, né? Frequentou muitos anos, igreja que Guilhermino Cunha foi pastor durante muito tempo, agora jubilou. Mas eu confesso para você que eu não vim falar como fazer missões nessa manhã. Eu não vim dizer para você da necessidade de ofertar isso, você já sabe, você já está fazendo. Eu não vim também dizer que a sua oração pode tocar o mundo missionário se você dobrar os joelhos, porque isso você já sabe, desde a escola dominical, desde o tempo que você era junior, você já sabe dessa verdade. Eu não vim nessa manhã dizer para você, para se tornar um missionário, porque eu entendo que todo cristão é um missionário, ou ele precisa de conversão. Mas a grande questão que eu vim levantar na manhã desse dia é uma pergunta que não quer calar, que às vezes nos perturba. A pergunta é muito simples: como anda o seu coração? Você consegue se fazer essa pergunta? De uma forma mais pessoal agora, como anda o meu coração? Porque eu entendo, minha gente, que o coração do missionário é o coração da missão. O coração do missionário é o coração da missão. Talvez você esteja aqui há muito tempo. Talvez você seja um membro fundador dessa igreja. Igreja bonita, bem localizada, um templo bonito. Talvez você cante no coral ou faça parte do grupo de música.
Ou quem sabe seja um líder durante muitos anos, mas possivelmente aconteceu alguma coisa no percurso do seu caminho que te feriu, que te machucou, que te fez entrar muitas vezes e mergulhar na sua própria alma, na caverna obscura do seu coração ferido. Nessa manhã eu vim falar para você que há remédio em Deus, que há esperança em Deus, e que Deus deseja avivar o seu coração nessa manhã. Eu gostaria de pedir licença a você, eu não vou expor o texto que lemos só, mas eu vou percorrer um pouquinho sobre a história do Elias, tá bom? Eu sei que você tem ouvido bons sermões expositivos, nós somos presbiterianos, temos que pregar a Bíblia, e aqui no texto que lemos tem muitas lições, mas eu queria pedir a sua licença para voltar lá para o capítulo 17, vai comigo, verso 1. A primeira verdade que nós vamos falar nessa manhã é sobre quem é o missionário, ou quem são os homens que Deus usa, ou quem são as mulheres que Deus usa. Veja comigo o versículo 1 diz assim: então Elias, o tesbita, vamos ler juntos, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Como é a pessoa que Deus usa? Em primeiro lugar, via de regra, as pessoas que Deus mais gosta de usar vieram dos locais mais insignificantes da terra. Por que eu falo isso? Porque a cidade que Elias nasceu, o Tesbita, Tisbé, era uma cidade praticamente insignificante. Uma cidade que não tinha projeção alguma. Um local que talvez, se fosse no Brasil, nem teria no mapa. E a gente olharia, quem sabe, para um profeta que veio dessa cidade e talvez diria o que as pessoas diziam do próprio Senhor Jesus. Quem é esse? Que está vindo de uma cidadezinha tão pequena, que está vindo de uma cidadezinha tão insignificante. Geralmente os missionários que Deus usa, os homens e mulheres que Deus usa, não nasceram nos grandes centros, mas vieram dos locais mais insignificantes da vida. O próprio Senhor Jesus veio nos dar um exemplo disso. Onde Jesus nasceu, minha gente? Onde? Em que lugarzinho, especialmente? Uma manjedoura? E o que é uma manjedoura? É um local onde os animais vão se alimentar? E me intriga todas as vezes que eu leio as Sagradas Escrituras, exatamente nessa passagem, que o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores se fez carne e nasceu no lugar mais humilde da existência. Sabe para quê? Para dar um golpe mortal no orgulho da gente. Ele não precisa de um trono de ouro. Ele não precisa de anéis de ouro. Ele é o que é, porque ele é o Filho de Deus. Os missionários que Deus usa, geralmente, não cresceram diante dos holofotes. Não cresceram diante da ribalta da vida, não cresceram diante das pessoas de uma cidade inteira, mas vieram de locais simples, de locais insignificantes. Quem sabe eu estou falando nessa manhã para alguém que olha para si mesmo e pensa: como Deus pode me usar para ser missionário? Como eu posso estar no epicentro da missão, se eu sou de um local tão simples, tão pequeno, tão insignificante? Eu vim dizer para você com toda a convicção do meu coração, que em todos os tempos da história, da palavra de Deus, Deus nunca usou figurões, gente com 10 estrelas no peito, mas Ele sempre usou pessoas que se dispõem na obra de Deus. Quem são as pessoas que Deus usa para a missão? Em segundo lugar, as pessoas que Deus usa para a missão são as pessoas que têm relacionamento e intimidade com Ele. Relacionamento e intimidade com Ele. Presta atenção. Esse homem de Deus diz assim: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nestes anos, segundo a minha palavra. Note você que ele não está dizendo assim:
Deus me revelou que, segundo a palavra dele, não vai chover. Embora Deus tivesse um plano para aquele lugar, a idolatria permeava toda a cidade. Acabe era o rei daquele lugar. O reino estava dividido. Para piorar a situação, ele era marido de uma mulher abandona, assassina, sanguinária, inconsequente, chamada Jezabel, que aparece no livro do Apocalipse, escrito por João, na ilha de Patmos. Essa mulher muitas vezes se apropriou do anel real para tomar decisões e selar documentos importantes. E diz a Bíblia que todos os profetas praticamente estavam mortos à espada. Só havia sobrado Elias, o homem de Deus, um homem de relacionamento com Deus, que tem coragem de dizer, segundo a minha palavra. Nós estamos numa busca frenética sobre quais são os melhores métodos de crescimento da igreja. Alguns dizem assim, os melhores métodos são aqueles dos grupos pequenos. Voltemos a Atos 20 e 20, nas casas e na rua, na igreja, no templo e nas casas. É um bom método. Outros vão dizer assim, não, nós vamos expor as Escrituras como Spurgeon fazia no passado e as pessoas virão. Expor as Escrituras é o melhor método. Outros talvez diriam assim, não, nós vamos investir na música. Uma pesquisa do estado que eu venho do Brasil, o Espírito Santo, diz que mais de 80% das pessoas vão para a igreja por causa da música. E 20% das pessoas entrevistadas vão para ouvir a exposição da palavra de Deus. Eu pergunto, que geração é essa? Que não quer ouvir as Escrituras. Mas antes da pregação, antes mesmo dos grupos pequenos, antes do louvor se preparar para levar a igreja à adoração, ou antes do coral se apresentar, vem a pessoa que Deus está usando. Enquanto nós estamos procurando os melhores métodos, Deus ainda está procurando os melhores homens. Porque a nossa vida é o nosso ministério. Gastam-se talvez alguns dias para fazer um bom sermão, mas gasta-se mais de 30 anos para construir um caráter ilibado e cristão. Eu perguntaria assim, onde estão os missionários dessa geração? Onde estão os homens e as mulheres que Deus quer usar nessa geração? Onde estão os Elias de Deus que Deus quer usar nessa geração? Mas em segundo lugar, note você que uma segunda verdade que nós aprendemos é que os profetas de Deus, os missionários de Deus, são aqueles que precisam se abrir para o Deus também do extraordinário. Presta bem atenção. Quando Elias profetiza que não vai ter chuva, Deus o manda ir para um local, um córrego, um local insignificante, de pouca água, e diz para ele assim, os corvos vão alimentar você. Tenta entrar no lugar de Elias. Como você se sentiria ao ouvir da parte de Deus, para você morar perto de um pocinho de água, de um córrego que só ficava com muitas águas no período de chuvas, mas que quando não chovia ia secando, e ele disse para você, ele dizendo para você bem assim, os corvos alimentarão você. Talvez você diria assim, Deus, esse negócio é demais na minha cabeça. Corvos? Que é isso? Eu sou um profeta, eu sou um servo do Senhor. Se você fosse da teologia do triunfalismo, você diria assim, aquele que me viu chorando vai me ver no palco. Não combina comigo, Senhor. Não combina com as costas que você deu para a nossa família, essa crise chegar. Mas o primeiro milagre que Elias experimenta aqui é o milagre de ser sustentado por corvos. E para o Deus soberano, corvos se transformam em garçons de primeira classe, mas o profeta não passa fome. Parece que a crise chegou ao fim, não. Quando o profeta achou que tinha acabado, Deus diz assim, agora você se levanta, verso 8, e vai para Sarepta, verso 9, que pertence a Sidom, e demora-te ali, onde ordenei a uma mulher viúva que te dê comida.
Quando você pensa que a tribulação está quase acabando e aperta os cintos, ela está piorando. Agora ele sai de perto dos corvos e vai se alimentar na casa de uma mulher viúva. Deixa eu tentar te ajudar. O que era uma mulher viúva naqueles dias? Não tinha INSS, não tinha pensão. Se o marido morresse, não tinha pezinho de meia. O governo, naquele tempo, não estabelecia princípio algum de ajuda à viúva. Significa que o único patrimônio que uma viúva poderia ter para sustentá-la eram filhos ou um novo casamento. Então pense você. Deus diz assim: Elias, agora sai de perto do córrego. Os corvos não vão te alimentar mais. E eu vou ordenar uma mulher viúva que te dê comida. Talvez você, se fosse lá de Minas Gerais, você falaria assim: fala sério, Deus. Já aconteceu isso com você? Quando você pensa que a tribulação está quase terminando, quando você pensa que o deserto da vida está quase cessando, a coisa piora. Eu nunca mais me esqueço quando Deus converteu minha mãe, Josi, uma mulher de oração, uma mulher de Deus. Meu pai tocava na noite naquele tempo. Pensa num sanfoneiro bom. E eu cresci naquele tempo, não tinha aquela lei que prendia a gente que fazia barulho, e ele ensaiava no terraço da casa, imagina. Toda a vizinhança ouvia. E eu cresci aprendendo o fio de cabelo no paletó até o varifundo. O varifundo você sabe, né? Aquela mesmo. E minha mãe foi convertida a Cristo numa igreja presbiteriana através de um louvor que eu cantei. Eu tinha 3 anos de idade e a minha avó falava assim para o pastor: deixa o menino cantar, a mãe dele vai vir. A minha mãe não queria saber de Deus, deixa o menino cantar. E aí insistiu com o pastor me deu oportunidade para cantar desde pequenininho. A minha mãe, muito custo, foi no culto, sentou no último banco. E quando eu comecei a louvar o Senhor, o Espírito de Deus entrou nela e falou assim: a vida que eu estou vivendo não presta mais. Eu quero Jesus, eu preciso de Jesus, Jesus é tudo para mim. Então ela foi convertida ao Senhor. Aí ela chegou em casa e falou assim: a partir de agora, meu marido, se você quer ser meu marido, acabou esse varifundo. Nós vamos cantar, nem que sejam 100 ovelhas, mas o varifundo não. E ele entrou numa crise que ele falou assim: mas é o que eu sei fazer. Eu não sei fazer outra coisa. E ele começou a discutir com ela, e ela dizendo: não, mas agora eu sou de Jesus, e Jesus quer entrar no seu coração. Pensa num missionário que queria colocar Jesus de qualquer jeito dentro do coração de alguém. Calma aí, não é assim também não. Tem que ser na unção do Espírito do Senhor e através da pregação da palavra. Aí ele ficou muito nervoso e disse para ela assim, algo que o marido nunca tinha que dizer. Mas não é por isso que eu tenho autoestima pelo meu pai, que já partiu. Mas ele naquele dia falou assim: tudo bem, eu vou parar com esse negócio de varifundo. Vou parar de tocar na noite, vou vender tudo que eu tenho. Mas se não entrar recursos, você vai pegar essa Bíblia e vai pôr no fogo e vai fazer um ensopado e dar para esses meninos comerem. Ele chegou a falar desse jeito. Pensa numa esposa sendo humilhada desse jeito. Dor no coração. Aliás, nós deveríamos tratar melhor a nossa esposa, hein? Quem sabe falar eu te amo. Quem sabe dar um beijo mais de 10 segundos de vez em quando. Nem que seja cronometrado. 10 minutos. Consegui, aleluia. Ela vai dizer assim: eu vou querer outra. Mas naquele dia, eu lembro que tinha um murinho pequenininho lá em casa, maior um pouquinho do que essa parte da frente da igreja, mais ou menos nessa alturinha. Quem na casa teve um murinho assim? Levanta a mão. Fala a verdade. Na casa da avó, não tinha uns murinhos assim. Aí colocava aquelas latinhas assim, não era assim? Não era assim? Ou lata, ou panela, alguma coisa tinha ali, ou coisa para chimarrão, se você gosta. Lá em casa havia umas latinhas assim, conversadas, da maior para menor. Naquele dia, eu ouvi minha mãe falando assim: Deus não deixa ninguém vir aqui em casa fazer uma visita. Porque o povo que ia lá em casa gostava de ficar exatamente do lado do muro, batendo assim na latinha. E ela disse assim: se hoje alguém bater na latinha, nós vamos ter que mostrar que ela está vazia. E ela vai cair no chão, porque não tem nada. Então, naquela manhã, eu aprendi com a minha mãe o que é depender de Deus. Ela falou assim: filho, vem aqui. Eu fui.
E ela se ajoelhou na sala da casa, diante do sofá da casa, e eu me ajoelhei ao lado dela. Os pais são exemplos na vida dos filhos. Você ensina mais pelo que você faz do que pelo que você manda o seu filho fazer. Eu fiquei olhando para ela. E ela fechou os olhos e começou a fazer a oração mais maluca que eu já ouvi na minha vida. E ela disse assim: Senhor, muito obrigado, porque há muita fartura na nossa casa. Eu levantei e pensei, ficou doido. Está quase na hora do almoço, já está dando uma hora, não tem nada. E meu pai estava escandalizando de lá, esbravejando: cadê o teu Deus? E ela continuou na oração: Senhor, muito obrigado, que hoje nós vamos comer carne. Eu falei: pirou de vez. Meu pai tem razão, os crentes estão fazendo mal para essa mulher. E ela continuou: Senhor, muito obrigado, porque Davi diz bem assim: fui moço e agora sou velho, mas jamais vi a minha descendência mendigar o pão, e nenhum dos que são filhos do Senhor. Aí eu já era um bom presbiteriano, eu falei: amém, agora com a palavra eu acredito. E ela falou assim: muito obrigado porque tu és fiel, muito obrigado porque o Senhor cuida dos teus filhos, aleluia, daqui a pouco nós vamos comer. E aí eu fui animando, falei: amém, Senhor, amém, agora eu acredito, Senhor, amém. Naquele tempo, gente, lá em casa não tinha um portão eletrônico. Casa que não tem portão eletrônico, o piazinho ou o menino vira um pombo correio. Se alguém chama lá fora e fala assim: menino, abre o portão. E naquele dia alguém bateu logo depois da nossa oração e eu pude ver um extraordinário milagre. Quando eu cheguei no portão, tinha umas senhoras e falaram assim: aqui que mora a Josi? Eu falei: aqui mesmo, sim, senhora. Ela só olhou assim, tinha uma Kombi parada, naquele tempo que a Kombi era um carro extremamente legal, né? E aí falou assim: pode trazer aqui mesmo. Gente, eu abri o portão, entrou a primeira caixa de compra, a segunda, a terceira. Na quarta eu já estava assim: Senhor, nós orando da carne. Tudo bem, Senhor, tem muita comida, mas né? Carne, a gente orou. E eu criança. E eu falei: Deus, mas se o Senhor mandou comida, o que faltou naquela oração? Mamãe falou carne, carne, carne. Quando eu terminei de falar isso com Deus, sendo criança, um senhor barrigudão com bigode, nunca mais me esqueço dele, veio com uma bacia enorme de carne e disse assim para nós: vocês não ligam não, porque eu trabalho no frigorífico, ganhei muita carne no final do ano, eu queria dividir um pouco com vocês. Naquele momento meu pai caiu de joelhos e o Espírito de Deus entrou nele. O tamanho do seu coração e da sua intimidade com Deus é o tamanho da sua missão. Quem são os homens e mulheres que Deus usa? São aqueles que veem o extraordinário acontecer. O ordinário nós mesmos fazemos, gente. Eu vi ali campanha do alimento, campanha disso, campanha daquilo. Faça mesmo, pastor. O ordinário nós sabemos. Presentei a família pastoral de vez em quando, dei um sapato novo para ele, aleluia, um perfume para a esposa, para o filho, um chinelo, um calçado. Surpreenda um presbítero, um diácono. Seja o ordinário de Deus nessa vida. Pare de pensar daquele jeito pequeno. Você tem que pensar fora da caixa. Vocês têm uma cidade inteira para evangelizar, e essa igreja é um presente de Deus para essa cidade. Amém. Gente querida, qual é o extraordinário que Elias está vendo? Dois que eu posso apontar para você. Primeiro, Deus multiplica o que a viúva quase não tinha mais, para que o profeta fosse alimentado. Segundo, Deus ressuscita um menino morto. E talvez eu diria para você assim: Deus continua curando ou não? Sim ou não? Sim. Alguns vão dizer que todo presbiteriano tem que ser cessacionista. Os dons ficaram lá na igreja de Atos. Outros que não são frutos da reforma vão dizer que são continuistas. Os dons continuam. Mas existem aqueles que são moderados. Alguns dons se perderam ou deixaram de fazer sentido ao longo do tempo. E alguns ainda continuam. Quando Elias orou, o menino morto ressuscitou. Isso não mudou, irmãos. Quem aqui conhece o reverendo Ronaldo Lidório? Levanta a mão. Ronaldo Lidório. É um cara que eu conheci.
Ronaldo Lidório, do meu estado do Brasil, Espírito Santo, nasceu em Nova Venécia, lá no interior do estado. Ele sempre teve um problema nas pernas, quase que não podia jogar bola, porque as pernas doíam demais quando ele corria. E ele foi missionário de nossa igreja, e o primeiro local que ele foi para fazer missões foi para a África. É assim, o satélite tira uma foto de um local do mundo que você pretende ir, e através dessa foto satélite, lá se tem fogo ou se não tem, se tem sinal de fogueira ou se não tem, e aí o local é mapeado, os missionários vão do Brasil ou de qualquer parte do mundo, num local praticamente novo, virgem, desconhecido, e lá nesse local eles começam a evangelizar. Ronaldo então entendeu que ali tinha uma tribo chamada Concomba, ou os Concombas, mas nunca nenhum missionário tinha chegado até lá. Chegando lá tem que pagar um homem para ir na frente, abrindo caminho, para ele conseguir chegar. Ronaldo, quando chegou no lugar, deixou a Rossana, a esposa dele, e foi caminho adentro com um facão, uma lanterna, porque as coordenadas eram aquelas. De repente, as suas pernas começaram a doer demais. Ele sentiu que parece que um peso enorme, como um rolo compressor, estava avassalando a vida dele. Então ele sentou numa pedra e pensou assim: não pode ficar pior do que isso. Deus, existe ou não existe essa tribo? Quando ele pensou que não podia ficar pior, começou a chover sobre ele. A noite inteira. E ele pensou muitas vezes como você e eu pensamos: amanhã eu vou embora. Chega. Isso não é mais para mim. Quantos pastores estão colocando o chamado em xeque pelo sofrimento, irmãos? Eu não sei se você tem acompanhado o padre Fábio de Mello. O padre Fábio de Mello deu uma síndrome do pânico nele, de modo que ele se escondia debaixo da cama pela solidão, e ele chegou a questionar a vocação dele lá. Eu quero dizer para vocês que essa manhã, a primeira manhã que eu consigo pregar, depois de 36 dias que eu fiquei internado numa clínica por depressão. Eu falei com a minha esposa quase 5 vezes somente naquele tempo. Eu não sabia que crente ficava em depressão. Pastor, o senhor não pode ficar em depressão. O que é isso? Mas eu me sentia tão abatido, tão enfraquecido com as lutas de quase 10 anos de ministério. Ao mesmo tempo, vendo Deus fazer tanta coisa linda, batizando gente, discipulando gente, cuidando de gente. Mas chegou uma hora que meu corpo começou a gritar. Chegou um tempo que eu falei: basta. Basta. Eu preciso de ajuda. E por que eu não posso dizer que está doendo? Eu fui aprender dentro de uma clínica psiquiátrica em Curitiba que Deus usa as pessoas mais inusitadas para dizer que Ele é o Deus do extraordinário. A sala que eu estava, haviam 13 pessoas. Quando eu cheguei lá, o rapaz olhou para mim assim e falou assim: por que você está aqui? Você não sabe a vergonha que eu fiquei. Um pastor tem que dizer que está numa clínica. Chocou os meus valores. Chocou tudo que eu tinha aprendido até então. Cadê o Deus que restaura? Cadê a alegria do Senhor? E eu olhei para ele, não tive coragem de dizer que eu era pastor, e eu baixei a cabeça com muita dificuldade e falei assim: estou com depressão. Você ouviu? Estou com depressão. Mas eu percebi que era o costume do lugar. Logo depois ele falou assim: estou aqui por múltiplas drogas. O outro falou assim: eu estou aqui porque eu sou esquizofrênico. O outro falou assim: eu estou aqui porque eu tenho um transtorno bipolar. E foi falando, eu fui aliviando, graças a Deus. Eu aprendi uma coisa muito interessante. Por que na igreja nós não temos coragem de abrir coração em locais mais inusitados da vida das pessoas? Por que nós temos que viver colocando máscaras e dizer que está tudo bem quando alguma coisa vai mal? Nós temos que espremer o pulso que faz doer o coração, irmãos. E aí Deus colocou algo no meu coração. Você não pode pregar aqui dentro, mas você pode escrever. E aí eu pedi uma caneta, muito custo me foi liberado, porque lá tinha gente que se matava até com a caneta. E comecei a escrever um livro que
Daqui a pouco, em nome de Jesus, eu vou publicar que são 52 textos, 24 deles foram escritos lá dentro, do Deus do extraordinário. A ideia é a gente ler a cada domingo. Lá tinha um teclado e eu comecei a tocar. E quando eu comecei a tocar, sem dizer que não era, o povo começou a me rodear. A gente que estava ali em tratamento de álcool, droga. Eu comecei a cantar cânticos ao Senhor. Daqui a pouco alguém chorava. Daqui a pouco o Espírito de Deus tocava em alguém. E aí eu via assim, extraordinário acontecer. Alguém me chamava no meu quarto, que era isolado. Eu ficava num quarto sozinho. E alguém dizia assim, olha, eu não disse para o psicólogo ainda. Eu não tive coragem de abrir coração. Mas eu não sei quem é você. Eu não sei o que você faz. Mas eu sinto um negócio diferente da tua vida. Eu quero dizer para você que quando eu era criança eu fui abusado. Era o meu próprio irmão, mas eu não tenho coragem de dizer isso para o psicólogo. Mas eu senti algo no meu coração de contar isso para você. Eu dei um abraço naquele rapaz, dei um beijo nele e orei por ele. Daqui a pouco ele falou, lá no local que eu estava internado, tem um pastor. Virei o pastor do pedaço. Na musicoterapia estava eu tocando. Na terapia de grupo, o que o senhor tem a dizer? Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Quem não aceitar ele vai para o inferno mesmo. Aí os dois falavam assim, mas eu acredito no ET, no extraterrestre. Você pode acreditar no que você quiser, mas Jesus continua acreditando em você. Ronaldo Lidório pensou, não dá. Amanhã eu vou desistir. Você já pensou em desistir alguma vez? Levanta a mão. Você tem coragem de levantar? Desistir. Eu já pensei. Desistir do casamento, desistir do ministério, desistir da missão. Mas no dia seguinte o sol brilhou. E Ronaldo conta que as garças estavam voando para uma direção. E ele resolveu seguir as garças. E onde as garças voavam, Ronaldo, depois de cortar muito mar, percebeu que ali estava a tribo dos concorrentes. Foi lá que ele construiu a sua casa. Foi lá que ele plantou um presbitério, um seminário, a crente do Senhor Jesus naquele lugar, a igrejas, a irmãos queridos na fé, porque ele não desistiu da batalha. Deus encorajou o seu coração. Quando o Ronaldo estava lá, o nome dele era praticamente impronunciável. Então colocaram nele o nome de um Borbe. Sabe o que significa um Borbe? O homem que fala que existe o Deus. Quando alguém perguntava para ele assim, qual é o teu nome? Ele falava, um Borbe, já era a introdução do sermão. O homem que fala existe Deus, gerava uma outra pergunta, qual é o seu Deus? E ele falava assim, reúna a tribo à noite que eu vou contar qual é o meu Deus. A fama correu. Feiticeiros da África começaram a saber que havia algo que estava acontecendo. E Ronaldo conta que ali só tinha um negro, só havia pessoa negra, mas gente negra da África é negro mesmo. É uma cor bonita, uma cor diferente, é azul, de tão negro. Bonito demais de ver. Nigeriano. Aliás, o sujeito que carregou a cruz com Jesus era um negro. Simão, o Níger, Atos capítulo 12, que pôs a mão sobre Paulo e falou, vá Paulo. Foi o cara que carregou a cruz, o negro. Jesus é especialista em quebrar paradigmas, situações interraciais. Ele é Deus e Deus. E ali o Ronaldo, a fama dele espalhou. Uma bruxa ficou sabendo que tinha um moço ali, no meio dos negros, um branco. E os negros, quando queriam fazer os meninos dormir, falavam assim, é melhor você ir dormir, senão eu vou chamar um homem branco para vir aqui. Os meninos dormiam rápido, não. Eles dormiam rápido. Uma senhora carregou uma criança com a pele toda necrosada, da cabeça aos pés. Necrose é apodrecido mesmo. Quando o Ronaldo, depois, se eu não me engano, de 2 dias de caminhada, se embrulhou aquela menininha, aquela criança, não sei se era menina ou menino, uma criança, ele viu a pele toda necrosada e a feiticeira disse assim, é você o homem que fala que existe o Deus? Ele falou, sim. Então cure a criança. Ronaldo conta que se sentiu impotente. Como que eu vou curar uma criança? Eu não curo ninguém. Mas uma profunda comoção e uma unção do Espírito Santo tomou conta dele. Ele levantou aquela criança toda machucadinha e disse assim, Pai Celestial, esse povo aqui não tem Bíblia traduzida ainda.
não tem sequer um Novo Testamento, nunca ouviu falar do Senhor. Se o Senhor se agradar de nós, ó Deus, faz um sinal do teu favor e cura essa criança em nome do Senhor Jesus. E devolveu a criança. Sabe o que aconteceu? Nada. A mãe enrolou a criança e voltou a caminhar de 2 dias. Mas quando ela chegou em casa e tirou aquele lenço, aquela roupa que estava sobre a criança, ela viu um milagre extraordinário. A criança estava limpa pelo poder do Deus do extraordinário. Às vezes é uma cura que Deus vai usar na sua casa para converter o teu marido, para converter os teus filhos. Então clame por sinais de Deus. Deus continua vivo, irmãos. Nós aqui deixamos de ver. A última tela desse texto, para a gente terminar, é que a caverna não é o melhor lugar para a gente. Onde está Elias no texto que nós lemos? Ele está no fundo do poço. Depois de ter visto o maior milagre do fogo descer do céu e queimar o holocausto contra os 450 profetas de Baal, o fogo desce dos céus e queima o holocausto. Antes, o Elias tem que restaurar o altar do Senhor. Ele coloca as 12 pedras que simbolizam os reinos que estavam espalhados. Só há fogo do céu quando nós consertamos nossa vida. Só há unção do Espírito, só há avivamento quando nós preparamos o caminho para um grande avivamento. Ele restaurou o altar. E quando ele orou, o fogo do Senhor desceu do céu e queimou o holocausto animal, e queimou aquele rego que ele tinha feito com água, a lenha molhada queimou tudo, e o povo de Israel se dobrou e disse: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Mas no dia seguinte, Elias estava muito cansado. Sabe qual é o momento mais vulnerável da nossa vida? É no dia seguinte. O dia depois de uma grande conquista. O dia seguinte de algo muito extraordinário, muito bonito, muito eloquente que Deus fez. É quando o soldado coloca a sua espada perto da árvore e diz assim: já fiz demais. Quando Jezabel ficou sabendo do que Elias fez, ela disse assim: manda um recado para ele. Ele vai morrer. Esse homem não está temendo, ele está num profundo quadro de dor. Porque ele já tinha visto Deus extraordinário. Primeiro passo à depressão, à solidão, diz a Bíblia que ele dispensou o seu moço. Eu não quero mais companhia. Eu quero me isolar. Eu quero ficar sozinho. Eu quero entrar na câmara de horrores. Tem coisas em mim mesmo que eu não conheço. Eu preciso buscar a Deus em solidão. E ele vai para o mais profundo da sua dor. E ele ora dizendo: Senhor, já basta. Viver é um castigo. Eu não sou melhor do que os meus pais. Ele está dizendo assim: meu pai morreu, a minha mãe morreu, que eu morro também. Irmãos, mas eu penso que Deus tem um senso de humor enorme. Quando Elias estava pedindo para morrer, eu consigo, espero não te chocar, ouvir uma gargalhada de Deus. Talvez Deus está do céu olhando e pensando: filho, você está fazendo uma oração tão chata, tão feia. Ainda bem que ele filtra nossas orações, segundo Romanos capítulo 8, porque nós não sabemos orar como convém. E talvez Deus está dizendo assim: meu filho, você está pedindo para morrer, mas você é um dos únicos que nem pela morte vai passar. Eu vou trazer você vivo, filho, numa carruagem, no redemoinho. Filho, que oração inútil. Quantas vezes nós fazemos orações inúteis, nós pedimos coisas negativas demais a Deus, e a bênção é que Deus contempla a nossa fraqueza, e é o Espírito de Deus que ora por nós, segundo Romanos 8. Deus está intercedendo por você, meu irmão. Deus está orando por você, minha irmã, no dia da perplexidade, no dia do caos, no dia que você diz: já chega, não dá mais. Deus está dizendo: eu tenho um plano para você. A pergunta é: você crê nele? Como é que Deus faz para tratar um coração feliz? Primeiro, uma comida boa. Pensa numa feijoada. Já 10, hein? O anjo desce do céu e faz um pão assado. E tem água fresquinha para beber. No dia que eu perdi o meu pai, no dia seguinte eu falei para minha esposa: eu quero comer a melhor comida que eu já comi na minha vida. E isso vai me ajudar a curar o outro. Eu comi aquela comida e falei: o Senhor é bom.
Segundo passo, sonoterapia. Você tem que dormir, Deus. Vai dormir. Terceiro passo, comida boa outra vez. Quarto passo, sonoterapia. Você tem que dormir, mestre Elias. Dormiu. Agora, meu filho, levanta. Levanta, Elias. Porque o caminho que você tem que passar é grande demais. E com aquela comida, diz a Bíblia que Elias andou 40 dias. Segundo o doutor Russo Shedd, 300 quilômetros com aquela comida fortalecida do alto. Enquanto nós estamos pensando numa missão longe, depois da experiência que eu tive, primeiro dia, presente de Deus essa igreja. Uma manhã, gente, você não sabe como é que eu venho dormindo de lá aqui, minha esposa dirigindo o carro. É medo forte. Mas eu vim dizer para você que Deus está interessado na tua vida. Antes da missão lá, é a missão aqui dentro. Como anda o teu coração? Vamos ficar de pé. Feche os seus olhos, por favor. Quem sabe na manhã de hoje é um dia de recomeço. Tem um amigo meu lá do Rio de Janeiro, o Carlinhos Félix, que junto do grupo Rebolão cantou uma das canções que eu acho que é uma das mais lindas que existem. O Carlinhos conta que eles estavam gravando com o Rebolão no estúdio B da Rede Globo na época. E o Cazuza gravava no estúdio A. E nos intervalos ele saía para comer alguma coisa e ouviu essa canção. Que era do tempo da fita cassete. Levanta a mão. Ah, você tem coragem. Priscila ontem estava falando, meu trabalho, meu TCC foi apresentado no disquete. Eu falei, Deus me livre. A gente tem que antenar para a tecnologia. Viu lá o pastorzão? Tem que antenar. Abrir a cabeça. O mundo mudou, a gente agora. Mas aí o Cazuza, o Carlinhos, falou, me pediu uma fita com aquela música, e essa que eu vou cantar agora. E levou para casa. Toda vez que ele ouvia, a mãe dele ouvia que ele estava ouvindo, tirava a fita. Quando a cuidadora chegava no ápice da doença, ela colocava a fita. Eu não sei o que Jesus fez no coração de Cazuza, porque esse é um lugar de surpresa, gente. Mas eu orei por você essa manhã, e alguns dias eu creio que Deus vai tocar em você. Como anda o seu coração? O Senhor vai restaurar você. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever os conceitos, valores, eu quero reconstruir. Vou regressar ao caminho, vou ver a exprimir as obras, Senhor. Canta comigo. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Meu irmão toca piano, quer me ajudar? Voltar a Deus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Você quer fazer as pazes com a missão? Será que tem alguém nessa manhã? Quando eu canto de novo, sabe o seu lugar? Vem aqui na frente. Para você orar junto comigo. A gente juntos aqui diante do trono da graça.
Você que já é um missionário do Senhor, vem aqui para restaurar seu coração e dizer: Senhor, eu estou precisando recomeçar hoje, continuar meu ministério. Enquanto eu canto, sai do seu lugar e vem em nome de Jesus. Quero voltar ao início de tudo, encontrar-me contigo, Senhor. Quero rever meus conselhos, valores. Eu quero reconstruir, regressar ao caminho, volver às primeiras obras, Senhor. Vamos no teu coração, cante. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar Ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Cante crendo nisso. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. O Espírito Santo te tocar, se ajoelhe comigo nessa manhã. É tempo de restaurarmos o altar do Senhor na nossa vida. É tempo de prepararmos o caminho para um reavivamento genuíno. É tempo de sermos e nos tornarmos igreja relevante para essa cidade. É tempo de falarmos com a autenticidade que está doendo. E que só há remédio em Gileade, só há remédio em Deus, querido. É tempo de dizermos: levanta-te, porque a sua jornada ainda não acabou. Deus está dizendo: onde estão os meus Elias nessa manhã? Onde estão os meus missionários nessa manhã? Senhor, estamos aqui, diante do trono da graça, e nos arrependemos profundamente dos pecados cometidos. Estamos aqui e queremos voltar a crer no Deus do extraordinário. E queremos te pedir, ó Deus, que se não temos feito o ordinário, que o Senhor mexa com a gente nessa manhã. Queremos ver os teus milagres, Senhor. Queremos ver os teus sinais, Senhor. Aviva a tua igreja nesse lugar. Queremos tratar pecado como pecado. Não queremos encobrir pecados. Queremos humildemente dizer: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Apresentamos a nossa vida como holocausto, como sacrifício vivo a Ti, Senhor. Abençoa-nos, ó Deus, e cura-nos. Cura esse que está longe, que talvez alguém está intercedendo por ele. Cura esse que está perto, Senhor. Salve vidas e corações nesse lugar. Sopra o Teu vento nesse lugar, Espírito Santo. Sopra o Teu vento de terapeutizar a alma nesse lugar, nessa manhã. Em nome de Jesus. Eu quero voltar ao primeiro amor, ao primeiro amor. Eu quero voltar a Deus. Amém. Fica de pé no teu lugar. Você podia dar um abraço no outro alguém. Não, sincero. Se for uma moça, você é uma rapaz, abraça mais ou menos hoje. Que benção. Fala assim: Deus tem algo lindo para tua vida. Um domingo diferente para você. Amém? Pode sentar. Muito obrigado, pastor querido.
Obrigado pela alegria de ter deixado eu vir aqui, sem ter me ouvido, só por indicação do Diego. Eu fico muito feliz de saber que os dois estão juntos. Tem mais algum colega aqui? Só vocês dois. Só os dois. Eu sei que Deus vai e quer fazer coisas grandes e tremendas, mas os dois não vão fazer sozinhos. Vem cá, pastor. Nós precisamos nos levantar como igreja. Quem ensinar o teu filho a amar a igreja, ame os seus pastores. Ame. De vez em quando surpreenda. Quem sabe com uma caixa de bombom. Pois eu mando o endereço mais barato. O número da calça, deixa. Mas é o deles aqui, vocês têm que saber. Porque a gente vê de vez em quando, eles estão aqui todo dia. Aniversário, são os dois, né? Faleceu alguém, são os dois. Nós temos que cuidar daquele que nos cuida. Quem se compromete com este verdade? Então vamos orar por eles agora. Levanta a mão para cá, assim. Senhor, em nome de Jesus, apresentamos a Ti, Senhor, o ministério pastoral dessa igreja, junto com eles os presbíteros que fazem parte desse ministério. Deus, dá um conselho amoroso e continue dando. Que olhe para o Teu rebanho com piedade e amor. Que olhe para a cidade que precisa de evangelização. Senhor, que hoje o Senhor dê uma injeção de ânimo no coração dos Teus filhos. Nós te agradecemos por essa manhã. Em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. Isso aí. Obrigado, meu irmão. Deus abençoe. Pastor, foi uma bênção. A melhor maneira de terminar esse culto é orando, meus irmãos. Então eu quero convidar mais uma vez para ficar em pé nesse momento. Sim. Chamar a esposa do pastor Bruno, se ele pudesse vir aqui à frente também. Nós queremos agradecer a Deus. Agradecer a Deus porque Deus levanta pessoas em lugares inimagináveis, às vezes, como vimos aqui, para nos abençoar numa manhã talvez até improvável. Quem sabe você veio aqui para ouvir uma pessoa, quem sabe você veio aqui porque é domingo, é culto, quem sabe você veio aqui porque você tem que vir e Deus te abençoe. Feche seus olhos, vamos agradecer a Deus. Pai, obrigado. As palavras que o Senhor disse através do Teu Filho foram palavras escolhidas pelo Senhor, nós cremos nisso. E o Senhor tocou os nossos corações. E nós queremos, Pai amado, pedir aquilo que nós não podemos conceder. Não o ordinário. Nós queremos o extraordinário sobre a vida do Teu filho, da Tua filha, sobre essa família tão linda que o Senhor concedeu. O Senhor sabe os planos do coração, os desejos, Pai amado, que eles têm. Sabemos, Pai, que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Concede graça. Obrigado pela saúde do Teu filho. O Senhor esteve com ele todos os dias, Pai amado. Jamais desamparou. Que grandes planos o Senhor tem. Então, ser com eles, abençoa a saúde, Pai amado. Concede graça em várias áreas que eles necessitam, seja áreas normais, como financeiras, Pai amado, mas principalmente espirituais, para louvor da Tua glória. E que seus filhos cresçam, Pai amado, sendo grandes pessoas de Deus. Nós clamamos por esse casamento. Nós clamamos por essa vida e Te louvamos pelos nossos irmãos, em nome de Jesus. Obrigado também, Pai amado, pelas nossas vidas nessa manhã. E nos leva, Pai amado, nosso coração ardente pela Tua presença. Não só hoje, Pai amado, mas até a Tua volta. Nós clamamos e agradecemos em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém. E agora, amados irmãos, que a graça maravilhosa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai eterno, o Teu poder, a consolação, do Espírito Santo de Deus, esteja sobre a Tua vida, sobre a Tua casa e sobre todo o povo de Deus, sobre a face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. Dá mais um abraço aí na pessoa que está ao seu lado, diga assim: Deus se importa com você, Deus quer usar você. E sente só um pouquinho, tem mais um recadinho para dar.